a chuva de Pumice e sufocaram em uma morte terrível. Durante 16 séculos, essas duas cidades permaneceram ocultas do mundo, perfeitamente preservadas sob camadas de material vulcânico. Tudo a respeito do seu dia a dia ficou aprisionado bem ali. E então, no século XVIII, os locais são descobertos e escavados. Mas daquele momento em diante, eles começam a deteriorar. Sempre que eu volto lá, na verdade, eu fico chocado com a deterioração. Recentemente, cientistas puderam aplicar as mais recentes técnicas aos restos arqueológicos aqui descobertos. Suas investigações estão revelando um novo nível de detalhes acerca da vida romana. Mas hoje, além da corrida contra o tempo, há um cenário muito mais ameaçador. Na verdade, o Vesúvio entrou em erupção 36 vezes nos últimos 2000 anos e continua ativo. Se você observar o padrão cíclico de erupções do Vesúvio, seria possível concluir que provavelmente outra grande erupção já deveria ter ocorrido. Poderia a tecnologia de hoje nos ajudar a compreender e preservar as cidades no sopé dessa bomba relógio vulcânica? Ou estamos lutando uma batalha que não podemos vencer? Pompeia e Herculano. Durante mais de 200 anos, visitantes têm viajado até as cidades italianas de Pompeia e Herculano para vivenciar o mais próximo possível o dia a dia no Império Romano. As cidades sob o Vesúvio ficaram perdidas durante 16 séculos. Mas as rochas e cinzas vulcânicas que as enterraram também as protegeram. Quando Pompeia e Herculano foram finalmente redescobertas, os escavadores encontraram cidades romanas preservadas de forma sem paralelo. Ao ser encontrada no século XVIII, Herculano havia sido deixada praticamente intacta, com as casas e edifícios ainda repletos de todos aqueles tesouros e estátuas, exatamente onde haviam estado originalmente. Outras cidades romanas desmoronaram e se deterioraram com o passar dos séculos. Mas a vida em Herculano e Pompeia ficou parada no tempo no exato momento da erupção. Quando um sítio arqueológico comum é encontrado, trata-se de uma construção abandonada depois de muito tempo e os habitantes tiveram tempo de levar com eles a maior parte dos pertences. Mas Pompeia foi pega bem no meio do dia, em agosto de 79. Por que estavam todos tão desprevenidos? A erupção teria sido instantânea? E por que os fundadores dessas antigas cidades teriam escolhido viver à sombra mortal do Vesúvio? A resposta está há mais de 3.500 anos no passado, com os povos da Idade do Bronze que primeiro se estabeleceram aqui. As vantagens de se viver na Baía de Nápoles eram enormes. O solo era extremamente fértil, tão fértil que produzia até 4 colheitas por ano. Por isso, era uma excelente área para se cultivar. Além disso, você estava bem à beira-mar, com toda a riqueza da pesca marítima e a riqueza do comércio. No século II a.C., duas importantes cidades haviam prosperado ancoradas na agricultura e comércio da região: Pompeia e Herculano. Pompeia tinha uma população de cerca de 10 mil, talvez 20 mil, pequena pelos padrões modernos, mas bem na média para a Itália romana. No século I, Pompeia era uma cidade movimentada e bem-sucedida. Pompeia teria sido uma cidade realmente muito movimentada, com milhares de pessoas aqui, não apenas as pessoas que moravam aqui, mas visitantes, comerciantes, soldados, marinheiros. Teria havido uma constante movimentação de pessoas vindas, provavelmente de todo o mundo romano. Mas a prosperidade do local lhe valeu um preço terrível.
Emergindo sobre a região como uma sempre presente e terrível ameaça, estava o vil Monte Vesúvio. Foi o Vesúvio que durante milhares de anos lançou os minerais que fertilizaram os solos das terras da região. Mas a montanha podia rapidamente se transformar de um benevolente e adormecido gigante na mais destruidora força da natureza. O vulcão entrou em erupção em pelo menos 100 ocasiões diferentes nos últimos 6.000 anos. A mais recente em 1944, quando foi filmada por militares americanos. Mas no século I, sua fase ativa parecia ter chegado ao fim. Ninguém se lembrava de qualquer erupção, nem mesmo no período de uma vida, ou além disso. Perduraram apenas lendas e histórias folclóricas. O nome Vesúvio vem do deus romano Vulcano, e parte da mitologia que explica por que essa área era tão propensa a erupções é que a oficina de Vulcano ficava ali embaixo. Ali habitava o deus dos ferreiros, o deus dos engenheiros, por assim dizer, e nas profundezas da montanha ele estava levando adiante o seu trabalho. No ano de 79, haviam se passado mais de 700 anos desde a última grande erupção do Monte Vesúvio. Mas ao redor do Monte Vesúvio, sinais de alerta estavam surgindo, visíveis para qualquer um que pudesse lê-los. Os geólogos de hoje teriam ficado alarmados pelo fenômeno natural que estava rapidamente se tornando visível. Eles chegaram até mesmo a ter alertas do perigo que se aproximava. Hoje sabemos que o terremoto, 17 anos antes da erupção, foi um precursor da erupção. Eles não conseguiram entender isso. Em vez disso, os romanos costumavam explicar tais acontecimentos com superstição, histórias dos deuses. Houve muitos terremotos, tanto nessa área quanto em muitas outras áreas. As pessoas sabiam muito bem que os terremotos representavam perigo. E, tradicionalmente, elas os viam como resultado da ira de Poseidon, a ira do deus do mar ou coisa assim. Mas o grande terremoto de 62 teve um impacto inegável e aterrorizador sobre as cidades ao redor do Vesúvio. Ele destruiu edifícios não apenas nas cidades próximas dali, mas também em Nápoles. E o classificaríamos realmente como algo em torno de 7 na escala Richter, o que o colocaria como um terremoto bastante violento. Esse terremoto se mostrou realmente mortífero, mas um desastre ainda maior logo atingiria Pompeia. Voltaremos a seguir com Maratona à Força dos Vulcões, no Nat Geo. Quase 2000 anos atrás, as cidades ao redor do Monte Vesúvio foram atingidas por um terrível terremoto. O terremoto de 62 provocou enormes danos a Pompeia. Sabemos disso, pois o fato é citado por outros escritores romanos. Foi um terremoto violento. E é óbvio que por esses restos aqui, um grande trabalho de reconstrução estava sendo levado a efeito desde pequenas casas até os templos do Fórum. Antes que o trabalho de reconstrução pudesse ser completado, um desastre ainda mais devastador atingiria a cidade de Pompeia. Os cidadãos da antiga Pompeia não tinham como saber, mas quase diretamente sob seus pés, uma gigantesca câmara subterrânea se enchia até o ponto de erupção com rocha líquida superaquecida. Com 5 a 6 quilômetros de diâmetro, essa enorme câmara está bem abaixo do Monte Vesúvio. O magma é flutuante e por isso começa a subir. E ao entrar em contato com o magma mais frio, mais acima da crosta, tem-se o efeito de explosão e uma reação. E aquela pressão leva então esse magma em direção à superfície. No ano de 79, as pressões dentro da câmara de magma sob o Vesúvio eram tão grandes que Pompeia e Herculano eram abaladas por pequenos terremotos quase diariamente.
Sem dúvida, alguma coisa tinha de acontecer. E quando aconteceu, o resultado foi um evento geológico de escala extraordinária. Mas para os cidadãos de Pompeia, a vida continuava como de costume. Para eles, o 24 de agosto de 79 era simplesmente mais um dia de trabalho. De repente, quase ao meio-dia, a vida na cidade foi violentamente interrompida. Alguma coisa estava acontecendo ao Monte Vesúvio. O primeiro sinal para os habitantes de Pompeia teria sido a explosão na própria montanha. Graças aos escritos de Plínio o Moço, escritor romano que observava a erupção do outro lado da baía, sabemos acerca dos acontecimentos daquele dia com alguns detalhes. Na verdade, Plínio o Moço descreve a erupção como uma espécie de pinheiro do Mediterrâneo com galhos se projetando por toda parte. Se descrevêssemos isso hoje, seria mais como uma grande nuvem de cogumelo de uma explosão nuclear. Pouco tempo depois da primeira, uma segunda e maior explosão arrebentou todo o topo do Vesúvio. A próxima etapa na erupção é a erupção propriamente dita, que é como eu a chamaria. É então que um magma menos viscoso chega à superfície. E é realmente pressurizado e lança todo o seu púmice, essa rocha vulcânica muito leve, para o ar. Na verdade, até a estratosfera. Uma coluna de púmice e cinza começa a subir até 32 quilômetros acima do cone do vulcão. A coluna de cinza era gigantesca. Você não teria conseguido ver acima dela, ao redor dela, ainda que estivesse em Pompeia. Essa coisa teria sido imensa. Teriam sido milhões e milhões de metros cúbicos de detritos vulcânicos lançados diretamente no ar, subindo cerca de 20 quilômetros na estratosfera. A coluna da erupção pliniana é formada de rocha vulcânica, esses púmices muito leves. Ela contém algo que chamamos de rocha encaixante, e é isso que forma um vulcão. Portanto, isso é o que chamamos de lítico, pedaços grandes e minúsculos, e também muito gás. Não há como pensar que isso não seja perigoso, mas o que sobe tem que descer, e é então que essa erupção pliniana se torna muito perigosa. Uma constante chuva de cinza e púmice caiu sobre Pompeia. Uma quantidade tão grande que encheu todas as ruas e edifícios e, além do mais, destruiu os telhados das casas. Não apenas com o impacto ao atingi-los, mas também com o seu peso. Pompeia estava sendo enterrada sob pedra pómez. Ao redor da baía, na cidade de Herculano, o efeito da erupção era muito diferente. Talvez a coisa mais aterrorizante em se estar em Herculano era que você podia ver a erupção sem ser coberto por ela. Portanto, era possível ver a coluna subindo acima do vulcão, mas Herculano não ficou na escuridão. Aqueles cidadãos que não estavam tentando fugir de Herculano teriam visto a coluna de cinza crescendo, cada vez mais alto no céu com o passar das horas. Pode ter-lhes parecido que sua cidade iria escapar do terrível destino que havia se abatido sobre Pompeia. A direção do vento continuava a carregar com segurança em direção a sudeste e para longe de Herculano, as rochas e cinzas que caíam. Mas então, no meio da noite, tudo mudou para pior. Agora havia-se chegado a um ponto crítico. A matéria vulcânica suspensa na altíssima coluna de cinzas estava agora tão densa que a força ascendente da explosão já não era mais suficiente para suportá-la. Só à meia-noite a coluna vem abaixo, produzindo o que se chama de fluxos de ondas piroclásticos, grandes avalanches de gases superquentes e cinza asfixiante que vem abaixo com incrível velocidade. Esses fluxos piroclásticos de material vulcânico superaquecido descem rapidamente a montanha em todas as direções a velocidades de até 160 km por hora, tão rápidos quanto a velocidade dos ventos de um furacão. Fluxos como esse foram filmados em Montserrat em 1995.
Já vi muito isso mundo afora, e é o que há de mais espantoso, algo incrível de se observar. Mas pense na constituição do fluxo piroclástico. Ele contém pedaços de pedra que chegam a 1 metro, gases venenosos. Toda essa cinza que está envolvida nele, e a cinza é incrivelmente quente. Estamos falando de algo 3 vezes mais quente do que a temperatura de um forno doméstico. Um fluxo piroclástico como esse estava se aproximando rapidamente de Herculano. Tão logo ele tocasse qualquer edifício ou qualquer plantação, eles teriam sido incinerados, tomados pelas chamas. E é nesse momento que as pessoas devem ter percebido que iriam morrer. A partir de provas arqueológicas, sabemos que algumas pessoas tentaram se abrigar em suas casas ou em outros edifícios. Mas, na verdade, não havia onde se esconder. Os fluxos, propriamente ditos, são realmente muito fluidos e têm a capacidade de penetrar através de rachaduras, invadir cantos. Eles tendem a preservar tudo, mas eles cobrem tudo com uma couraça desse material supercarregado, desse material extremamente quente, incinerando tudo em sua passagem. O fluxo continuava, uma onda de material vulcânico depois da outra. Em 19 horas, a cidade de Herculano estava soterrada sob até 20 metros de cinzas e rochas. Foi um desastre de proporções épicas. Notícias sobre a tragédia se espalham rapidamente, logo chegando ao imperador em Roma. Sabemos que o imperador Tito enviou uma delegação até aqui para ver o que poderia ser feito para ajudar o povo de Pompeia e das outras cidades vizinhas que haviam sofrido danos e que haviam sido devastadas. A verdade é que no mundo antigo, apesar do brilhantismo com que os romanos controlavam os recursos naturais e realizavam incríveis projetos de construção, a proporção desse desastre estava completamente além de suas capacidades. As cidades simplesmente desapareceram. 400 anos depois da erupção, cai o Império Romano. Séculos se passaram e a maioria das realizações da grande civilização romana foi destruída. Novas cidades surgiram, em geral construídas sobre locais originalmente desenvolvidos pelos romanos. Mas à medida que a paisagem na Europa tomava outra forma e à medida que novos impérios surgiam e caíam, Pompeia e Herculano permaneciam adormecidas sob sua proteção de cinzas. E então, no século XVIII, houve uma sensacional descoberta. Herculano foi novamente encontrada por acaso quando um habitante da região que cavava um poço acidentalmente cavou bem no centro do antigo teatro. Toda uma série de túneis foi cavada através de Herculano e hoje eles ainda podem ser vistos. Os objetos que foram retirados através desses túneis dos Bourbon causaram uma onda de choque pela Europa. Os que cavaram os túneis no século XVIII o fizeram de forma extraordinariamente eficaz. Eles estavam atrás de tesouros, atrás de estátuas, afrescos, mosaicos, e onde quer que conseguissem cavar, eles os retiravam. Eles recortavam as pinturas das paredes, tiravam as placas de mármore das paredes, desenterravam os mosaicos, eles retiravam tudo o que havia de valor e colocavam no Palácio Real. Os tesouros que de fato permanecem representam uma incrível quantidade de mercadorias de luxo do Império Romano. Incríveis trabalhos de arte surgem em Herculano, mas talvez uma das coisas mais impressionantes seja que mesmo objetos domésticos comuns como lamparinas podem ser em si mesmos trabalhos artísticos. Para os arqueólogos, essa é uma oportunidade singular de estudar a vida 2000 anos atrás. Herculano é, sem dúvida, um dos melhores lugares para nos dar uma ideia do que acontecia no dia a dia do mundo romano. As temperaturas extremamente elevadas dos fluxos piroclásticos carbonizam imediatamente a matéria orgânica. Materiais como madeira são efetivamente cozidos. Grandes quantidades de objetos e móveis de madeira foram encontradas. Encontrar uma quantidade tão grande de móveis preservados pelo calor abrasador é algo incomparável. Quantidades menores de objetos de madeira foram encontradas em outros lugares, conservadas através de encharcamento ou por secagem, como no deserto no Egito, por exemplo. Mas em Herculano há objetos preservados praticamente em seu estado original, apenas escurecidos. Os primeiros arqueólogos em Pompeia foram rápidos em saquear seus recursos.
arrancando belos mosaicos e tesouros. Mas eles ficaram intrigados com estranhas formas deixadas nas camadas de cinza por toda a antiga cidade. À medida que as pessoas começaram a escavar Pompeia, elas foram encontrando essas curiosas formas vazias nos edifícios. E finalmente percebeu-se que os corpos humanos que haviam estado ali um dia haviam apodrecido, deixando, digamos assim, uma espécie de molde perfeito no púmice. Foi preciso mais de um século até que o potencial dessas cavidades fosse percebido. Mas quando desenvolveu-se um método para analisá-las, isso trouxe à tona talvez uma das mais icônicas e surpreendentes de todas as revelações acerca de Pompeia. O truque era despejar gesso nos buracos em forma de seres humanos. Colocando o gesso dentro deles, era possível produzir uma réplica perfeita do corpo humano, como ele havia caído. Assim temos essas tocantes e extraordinárias reproduções. É possível ver as pessoas com as mãos sobre os rostos, tentando se cobrir, tentando se proteger. Sem dúvida, nem todos conseguiram escapar da chuva de púmice e cinzas que caía sobre Pompeia. Centenas de cavidades de corpos foram encontradas por toda a cidade e dezenas das esculturas de gesso de estranhas figuras humanas foram feitas a partir de locais por toda a zona do desastre. As formas humanas contorcidas produzidas dessa forma estão entre as relíquias mais emocionantes de qualquer parte do mundo antigo. É possível ver detalhes do vestuário, posições do corpo e até mesmo expressões faciais com precisão. 2000 anos depois, podemos olhar diretamente nos olhos dos seres humanos pegos em meio à tragédia do Vesúvio. Os habitantes de Herculano, 6 quilômetros ao longo da baía, tiveram muito mais tempo para fugir da erupção e inicialmente muito poucos corpos ou ossos foram encontrados nessa cidade. De início, simplesmente imaginou-se que praticamente todos haviam escapado, mas depois, com as cuidadosas escavações, surgiu uma terrível descoberta. Uma descoberta que reescreveu a história de Herculano. Durante muito tempo acreditou-se que todos haviam escapado de Herculano. Apenas uns poucos esqueletos haviam sido encontrados. Foi só nos anos 80, quando se começou a chegar próximo ao nível do antigo mar, que centenas de esqueletos surgiram nas câmaras lá embaixo. Esse grupo de esqueletos foi encontrado onde se guardavam os barcos de Herculano, bem nos limites da cidade, onde teria existido o antigo litoral. Os corpos foram encontrados ali porque as pessoas haviam deixado a cidade e tentavam escapar por mar de barco, mas foram atingidas. Quase 300 corpos, muitos deles de mulheres e crianças, estão amontoados nessas covas repletas de cinza. Eles poderiam estar esperando resgate por mar. Mas o interessante é que o lugar não parecia ter abrigado qualquer barco. Teriam algumas pessoas fugido antecipadamente ou estariam os barcos pesqueiros de Herculano no mar no momento da erupção? Podemos nunca vir a saber, mas o estado dos ossos encontrados aqui tem fornecido informações inestimáveis acerca da natureza da tragédia que se abateu sobre Herculano. Acreditava-se que, assim como em Pompeia, as pessoas encontradas em Herculano teriam sufocado até a morte. Os mais recentes trabalhos científicos têm mostrado exatamente como as pessoas morreram. Os esqueletos mostram sinais de choque térmico, uma onda de gás muito quente, de 400, 500 graus centígrados, os atingiu, fazendo com que sua carne evaporasse e eles morressem imediatamente. Voltaremos a seguir com Maratona à Força dos Vulcões, no Nat Geo. A mais recente pesquisa feita pelo Dr. Pier Paolo Petroni revela alguns terríveis detalhes acerca da fisiologia da morte em Herculano. Nós podemos ver alguns exemplos, algumas amostras de ossos de vítimas de Herculano, que mostram o resultado das altas temperaturas. Neste caso, temos um crânio de adulto, com escurecimento de sua parte interna.
e algumas fraturas bastante evidentes, provocadas pelo calor, pelas temperaturas que eram extremamente elevadas. Neste caso, muitos crânios como este aqui explodem devido ao efeito direto da temperatura sobre o osso e à superpressurização devido ao cozimento do cérebro. Entre as trágicas descobertas, no local em que os barcos de Herculano eram guardados, estão a de uma mulher grávida com seu jovem filho em seu ombro. Até mesmo o minúsculo feto de 8 meses em seu útero foi preservado pelo processo de carbonização. Algumas vítimas têm as mãos sobre o rosto como em gesto de proteção. As mãos e os pés de todas essas pessoas sofreram uma contração térmica induzida, devido ao efeito direto do calor sobre os receptores na pele, e depois através das fibras musculares. Esses esqueletos são extremamente incomuns, uma vez que ainda são articulados ou unidos, e nos permitem um registro tridimensional dos momentos finais de vida em Herculano. Não há como saber se esse grupo de pessoas no local dos barcos tinha parentesco, uma vez que as temperaturas do fluxo piroclástico eram elevadas demais para que o DNA sobrevivesse. Além de preservar os corpos, a chuva de cinzas e fluxo piroclástico preservou também toda a estrutura das cidades do Vesúvio. Todas as cidades romanas tinham um número-chave de construções fundamentais principais. Esses eram os elementos que, para a mentalidade romana, faziam de uma cidade uma cidade. Em qualquer lugar que os romanos conquistavam, essas estruturas eram construídas. A mais importante de todas era o Fórum. O Fórum era o centro político, comercial e religioso de Pompeia. Ali estão os grandes templos de Júpiter e de Apolo. E a enorme praça aberta, onde todas as transações comerciais aconteciam, ali no Fórum. Outra construção essencial situada nos limites do Fórum era a Basílica. A Basílica de Pompeia, ao contrário da de Herculano, foi totalmente escavada. A Basílica é o Tribunal de Pompeia. Ela se parece muito com uma igreja, pois há uma nave central e as naves laterais. Os cristãos, mais tarde, adaptaram a forma desse edifício para suas igrejas. Mas para os romanos, a Basílica não tinha função religiosa. A Basílica era o local onde o magistrado da cidade ouvia todos os casos. Divergência entre vizinhos, entre comerciantes, esse tipo de coisa. Graças aos longos séculos em que passaram cobertos por cinza vulcânica que os protegeu, os banhos públicos de Pompeia e Herculano são alguns dos banhos romanos mais bem preservados em todo o mundo. Os banhos fora da cidade de Herculano são um exemplo especialmente belo, ricamente decorados com esculturas e afrescos. Ainda é possível ver as piscinas separadas para homens e mulheres. Em algumas de suas cidades, os romanos também estabeleceram novos padrões para dispor dos dejetos. Mas se por um lado eles davam muita atenção a alguns aspectos da higiene e saúde pública, outros aspectos eram totalmente negligenciados. A cidade de Pompeia tinha apenas um sistema de esgoto bastante pequeno, atendendo a um punhado de residências na área do Fórum. Algumas outras casas podem ter tido fossas particulares, mas em geral águas residuais em estado natural inundavam as ruas, deixando-as com excremento humano e outro tipo de lixo até a altura do tornozelo. Creio que a melhor maneira de entender Pompeia seja imaginar talvez uma cidade de terceiro mundo onde ainda há esgoto a céu aberto nas ruas, onde as coisas são relativamente simples e básicas, onde necessidades comuns como lavar e limpar são feitas abertamente e onde há também o cheiro de lixo podre. Nos cruzamentos de muitas ruas de Pompeia ainda é possível ver as pedras que permitiam aos cidadãos atravessarem as ruas sem sujar suas roupas. Para um morador de Pompeia, uma cidade moderna realmente pareceria muito estéril, pois você estaria acostumado ao cheiro de comida, lixo apodrecendo nas ruas, esgotos a céu aberto, ao uso de urina para lavar roupas, por exemplo. Os romanos não sabiam que o esgoto a céu aberto poderia provocar doenças. No entanto, parece surpreendente o fato de que em Pompeia eles não tenham projetado um grande sistema de esgotos.
Mas se por um lado Pompeia não tinha um sistema de esgoto adequado, Herculano, uma cidade menor, parece ter possuído um sistema superior. As casas de Herculano eram equipadas com instalações realmente excelentes e estavam conectadas a fossas na parte inferior, principalmente as enormes fossas que escavamos sob os grandes blocos de moradias. E ali é possível encontrar essa longa e profunda área, suficiente para provavelmente cerca de 50 anos de dejetos humanos. Esse gigantesco túnel foi durante muitos anos um enigma para arqueólogos. O trabalho executado nos arcos, paredes e teto é de alto padrão, aparentemente bom demais para um mero esgoto. Em princípio, pensou-se que pudesse ter sido uma gigantesca cisterna para armazenar o suprimento de água da cidade. Uma nova teoria chega até mesmo a sugerir que tenha sido necessário para o esvaziamento da gigantesca piscina pública de Herculano. O inimaginavelmente desagradável trabalho de limpá-lo teria sido atribuído à classe mais baixa dos escravos de Herculano. A escravidão é uma daquelas coisas que definem o Império Romano como diferente de outras sociedades. É uma das grandes sociedades escravagistas. Aos escravos eram negados quaisquer direitos, mesmo sobre seus próprios corpos, e eles sofriam um tratamento degradante e brutal nas mãos de seus senhores. Como dono de um escravo, você possuía uma coisa, da mesma forma como poderia possuir gado. Portanto, eles eram vistos quase que como ferramentas humanas e por isso podiam ser usados como seu dono bem entendesse. Outras classes sociais eram tratadas apenas um pouco melhor do que os escravos. Logo acima do nível de escravo havia uma classe intermediária de excluídos. As leis romanas criaram uma categoria chamada infames, que podemos traduzir como marginalizados, formada em sua maioria por prostitutas, cafetões, atores, gladiadores, aqueles que haviam falido ou cometido fraude. Essas pessoas não tinham direitos de cidadão. Elas não votavam, não podiam votar e tinham limitados direitos legais. Os membros dessa classe ainda poderiam ter um papel importante. Os maiores gladiadores, por exemplo, eram tratados como astros de cinema ou heróis de esporte de seu tempo. O povo de Pompeia não se divertia apenas com batalhas sangrentas até a morte. Outras distrações mostravam ser igualmente fascinantes, pelo menos para os cidadãos do sexo masculino. Não teria sido difícil encontrar uma prostituta na antiga Pompeia. Para os homens romanos não havia vergonha em se visitar uma prostituta de qualquer sexo. Em Pompeia há um bordel de 2 andares, com uma série de quartos em ambos os andares, que são literalmente uma cama com travesseiros de pedra, e acima da porta de entrada a pintura de uma cena erótica. E assim os clientes entrariam e seriam então levados a um cubículo onde estava uma pessoa com quem fariam sexo, fosse ela do sexo masculino ou feminino. A prostituição era legal e socialmente aceita na Roma antiga. A prostituição era bastante aberta em Pompeia, não era algo que fosse especialmente escondido. Ela costumava acontecer nas ruas estreitas e não nas ruas principais. Mas no mundo romano também não era adultério um homem casado fazer sexo com uma prostituta, o que significa ter havido quase que uma forma peculiar adulta de adultério, onde nem o sexo com prostitutas e nem o sexo com escravos era considerado adultério. Mas para as mulheres romanas, até mesmo para aquelas no topo da escala social, as normas que ditavam a conduta sexual eram claramente distintas. Mulheres da aristocracia eram proibidas de dormir com qualquer homem além de seu marido. Portanto, era uma regra extremamente patriarcal e, diria-se hoje, extremamente injusta. A vida sexual dos antigos moradores de Pompeia está representada em detalhes em inúmeros afrescos e esculturas descobertos por toda a cidade. Havia uma genuína mobilidade social no mundo romano. Aqueles com esforço e ambição podiam, em geral, ascender acima de suas origens humildes. Para aqueles que de fato eram bem-sucedidos e faziam fortuna, não havia falta de produtos de luxo com os quais gastar seu dinheiro. Os romanos se orgulhavam de seu luxo e, sem dúvida, os muito ricos faziam o melhor que podiam para viver o mais luxuosamente possível. Ainda hoje é possível ver como essa riqueza foi gasta.
muitos objetos de luxo, joias e prataria incrivelmente ornamentadas, fabulosos mosaicos e afrescos para a decoração da casa, belo mobiliário construído por habilidosos artesãos. As grandes casas de Pompeia e Herculano estavam repletas de objetos de arte e de luxo. Até mesmo os jardins tinham belos afrescos e esculturas adornadas. Para os muito ricos, uma piscina particular era um dos símbolos máximos de status. Ter um luxuoso abastecimento de água em sua casa fazia parte do prestígio da elite de Pompeia, assim como em toda parte do Império Romano. Se aquela família possuía essa extravagância, ela podia mostrar seu status na sociedade de Pompeia. E para aqueles no topo, era até mesmo possível ter água quente no conforto de sua própria casa. Se você fosse muito rico, poderia se dar ao luxo de ter um sistema de encanamento com aquecedores. Talvez pudesse usar água quente em seu banho, ou água fria, ou misturar as duas e ter água morna. Seriam precisos 15 séculos até que alguém fosse capaz de fazer esse tipo de coisa novamente na Europa. Em Herculano, tudo, desde filões de pão, ânforas de vinho e todos os artefatos que mostravam seu dia a dia sobreviveram. O que torna Herculano muito especial e diferente de Pompeia é que material orgânico foi preservado e tudo está esplendidamente preservado. Isso significa que você tem estruturas de madeira, você tem alimento, você tem roupas, tem armários, até mesmo papiros preservados. E você tem também os pisos superiores. É o extraordinário legado de Herculano que faz de sua sobrevivência uma prioridade. Andrew Wallace Hadrill compara a perspectiva de perder a rica herança da cidade à perda de seu povo em 79 d.C. É impossível olhar para a tragédia de Herculano sem se sentir tocado por ela, olhar os terríveis esqueletos e não imaginar sua morte horrível. Mas, de uma forma estranha, o que mais me preocupa é ver a segunda morte de Herculano. O que me aborrece é ver esse lindo lugar sendo destruído, e por isso acredito que seja tão importante fazer alguma coisa agora. Herculano corre sério risco. E Pompeia está apenas um pouco melhor. Muitos dos mais importantes edifícios estão hoje fechados para recuperação. Mas os recursos necessários para manter toda a cidade protegida e preservada são simplesmente enormes. Pompeia é a maior escavação urbana já realizada e revelou essencialmente uma cidade. Aquela cidade, em termos de relíquias, tem que ser mantida e o problema é que isso realmente nunca foi devidamente calculado de maneira adequada. Herculano é um lugar muito menor, mas os problemas aqui ainda são assustadores. A maior das ameaças para a antiga cidade é representada por uma substância aparentemente inócua. A água está destruindo Herculano. Em muitos dos edifícios mais importantes da cidade, a água tem penetrado nas paredes de estuque e colunas e as deixando em estado precário. Os especialistas do projeto de conservação de Herculano estão atualmente injetando uma mistura de visco e material vulcânico no estuque em uma tentativa desesperada de conter o processo de decomposição. A destruição moderna de Herculano acontece todos os dias. Acontece sob a ação do tempo, o sol quente e depois a chuva de inverno que encharca tudo isso ao alcançar superfícies antigas, provoca destruição. A não ser que haja um investimento constante para cuidar do lugar, ele não estará mais ali para que a próxima geração o veja. Parece inimaginável que as cidades do Vesúvio tenham sobrevivido 1.600 anos sob o solo para serem destruídas em nosso próprio século. No exato momento em que temos a tecnologia para aprender mais do que nunca acerca da vida na Roma Antiga, corremos o risco de perder a prova para sempre.
Embora a mais famosa erupção do Monte Vesúvio tenha ocorrido em 79 d.C., em 1631, outra grande erupção matou 3.500 pessoas. Mais uma vez, a maior parte das mortes ocorreu devido ao fluxo e queda de cinzas. E essa não foi absolutamente a última erupção registrada. Na verdade, o Vesúvio entrou em erupção 36 vezes nos últimos 2.000 anos. E continua ativo. O Vesúvio nunca dorme muito tempo. Há 26 vulcões dormentes. São os que ficam bastante tempo adormecidos. Eles ainda têm o potencial de causar erupções em grande escala. Então você tem os vulcões ativos, que são aqueles vulcões que entram em erupção constantemente ou até mesmo intermitentemente. E nesse caso, você classificaria o Vesúvio como um vulcão ativo. Na verdade, um dos vulcões mais ativos do mundo. O Monte Vesúvio é apenas um elemento dentro de um complexo sistema de falhas geológicas. A geologia básica de toda essa área é extremamente volátil. E o que temos nessa área são duas grandes placas tectônicas que estão mudando de posição. E a placa africana está se chocando contra a placa europeia. E o que tende a acontecer é que uma placa fique sob a outra e comece a derreter. E quando começar a derreter, o magma força sua passagem para a superfície. E isso no final alimenta a nossa câmara de magma, que por sua vez alimenta os nossos vulcões. A maioria dos cientistas concorda que o vulcão já deveria ter tido outra erupção. Voltaremos a seguir com Maratona A Força dos Vulcões, no Nat Geo. Muita gente conhece esta cara da Rússia. Mas quase ninguém conhece esta outra. Rússia Selvagem. Novo episódio na próxima terça, às 22 horas, no Nat Geo. Um mundo. Milhões de formas de vida. Uma quantidade enorme de lugares fantásticos. Sempre estamos em busca da cor mais incrível, da paisagem mais impressionante e do som mais puro. Trazemos para você um mundo que renasce com a maravilha da alta definição. Nat Geo Wild. Em geral, os antropólogos viajam pelo mundo para estudar como as tribos isoladas vivem. Desta vez, invertemos os papéis. 5 melanésios vão ao Reino Unido e aos Estados Unidos para explorar a vida moderna do Ocidente. Do you breed dogs to eat? Há mais de 60 anos não se tem erupções sérias do Monte Vesúvio, mas em termos geológicos esse é o mais curto dos intervalos. Nos últimos 10, 20 anos tem havido inúmeros terremotos sob o Vesúvio. E se olharmos os registros históricos, a maior parte das erupções foram precedidas de terremotos. Nós só não sabemos onde isso irá acabar. Ele vai acordar completamente ou vai apenas bocejar e virar, voltar a dormir? Não há como sabermos. Hoje, a área ao redor do Monte Vesúvio é muito densamente populosa. Alguns locais chegam a ter 30.000 pessoas por quilômetro quadrado. Nos primeiros 15 minutos de uma erupção média a grande, uma área dentro de um raio de 4 quilômetros do vulcão poderia ser destruída. Isso torna o Vesúvio, na opinião de pelo menos um grande geólogo, o mais ameaçador dos vulcões do mundo. Para tornar as coisas ainda piores, novas provas sugerem que a erupção de 79 d.C. pode não ser a mais mortífera de que o Vesúvio é capaz. Cientistas cavaram sob as ruas da moderna Nápoles em busca de traços de uma erupção anterior e maior. O que eles descobriram foi perturbador. Depósitos de cinza de até 3 metros de profundidade de uma enorme erupção cerca de 4.000 anos antes. Essa erupção foi comparada em escala e tipo à erupção de 79 d.C.
A principal diferença foi que 4.000 anos atrás, os fluxos piroclásticos chegaram a distâncias muito maiores da montanha. Estudos independentes publicados pela Academia de Ciências dos Estados Unidos revelam que os fluxos de cinza chegaram até 25 quilômetros a noroeste do vulcão. Ao olharmos os registros de rochas e voltar no tempo geológico, é possível ver muitas erupções em grande escala, algumas maiores do que a erupção de 79 d.C. 4.000 anos atrás não havia quase ninguém nessa área, mas hoje 3 milhões de pessoas vivem na zona de perigo. Se uma erupção realmente grande ocorresse, todos poderiam perder suas casas ou até mesmo sua vida. Os fluxos de cinza ou lava envolveriam completamente a grande cidade de Nápoles, juntamente com Pompeia e Herculano. Felizmente, devemos receber algum alerta de um desastre iminente. Não há regra em termos do tempo de aviso antes de uma grande erupção climática como a de 79 d.C. O que temos são inúmeros equipamentos ao redor do vulcão que o monitoram 24 horas por dia, 7 dias por semana e uma grande equipe ali embaixo monitorando o Vesúvio. Mas eles não poderão nos dizer se conseguirão nos avisar com 2 semanas ou 2 anos de antecedência. O problema com erupções vulcânicas é que a intensidade pode aumentar muito, mas muito rapidamente. No momento, há vários pequenos tremores ocorrendo na região. A maioria pequena demais para ser percebida, mas esses terremotos menores têm ocorrido continuamente desde a última grave erupção em 1944. O Dr. Macedônio gerencia o Observatório Regional, onde toda a atividade sísmica da área do Vesúvio é cuidadosamente monitorada. Antes de uma erupção, há muitas anomalias que precisam ser observadas pela rede de monitoramento. No momento, não vemos quaisquer alterações das fumarolas. Não vemos quaisquer alterações na composição química dos gases emitidos pelo vulcão. Não vemos quaisquer anomalias na sismicidade. Por isso, podemos ter certeza de que nos próximos meses nada irá acontecer. Podemos apenas esperar que o Dr. Macedônio esteja certo. Se houver uma grande erupção, a única maneira para os cidadãos da Baía de Nápoles sobreviverem será através de uma completa evacuação de toda a área, muito antes da erupção. Podemos não ter qualquer ideia de quando será, mas sem dúvida, um dia o Vesúvio irá mais uma vez dar vazão à sua fúria sobre os cidadãos que moram na Baía de Nápoles. Versão brasileira, Centauro.